quando a gente fala em ninfoplastia, cirurgia íntima feminina, a gente está falando muitas vezes da autoestima também. Tem mulher que não quer ter mais relacionamento com o parceiro ou com o marido por vergonha. E ela está aqui para nos orientar, a nossa querida amiga ginecologista, a doutora Roseni Anucci. Doutora, despenca também na mulher? No homem cai. Na mulher também o negócio vai ficando meio esquisito? Cai, também cai. Com a idade a gente perde bastante colágeno, perde bastante elasticidade e perde tecido também, gordura, músculo. Então essa região ela também cede tanto a parte externa relacionada à pele, como a parte interna relacionada ao útero, bexiga, intestino, cede todo esse tecido. Entendi. Então, homens, fiquem felizes porque não é só o homem que despenca. Não, a gravidade chega para todo mundo, não dá para fugir não. Bom, a gente já está com uma ligação aí. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Letícia, né, que tá falando, tudo bem? Isso. Oi, Letícia, pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber se esse tipo de cirurgia é feito assim pelo SUS ou é só no particular, convênio, assim, ou se o SUS também realiza esse tipo de cirurgia? É que aquela questão da cirurgia ser mais voltada para estética também, né? A cirurgia funcional, no caso da incontinência, o SUS ele oferece sim, porque eu já trabalhei no SUS e eu encaminhava as pacientes para fazer, porque ele, no caso a gente encaminha para o hospital, né? Sim. A parte da ninfo, a ninfo em algumas pacientes ela também pode ser considerada funcional, porque ela atrapalha no dia a dia da paciente. Com as roupas, atividade física. Então aí ela deixa de ser estética para ser funcional também. Entendi. Como é uma cirurgia muito simples, ela pode também ser realizada no SUS. Tem que ver aí a questão de vagas, né? Eu não sei como é que eles estão distribuindo essas vagas para cirurgias, mas não teria nenhum problema. Agora, em relação à estética externa, isso sim o SUS não oferece. Que é o mas caso... a parte funcional, sim. Que é o caso da Meire. Meire, está aqui a resposta. Só complementando, Gabi, a Meire tem 18 anos, ela diz que ela não consegue nem usar calça, porque chega a sangrar e machucar de tão grande que é o negocinho lá dela. A menina dela. Então, nesse caso, é indicado mesmo com 18 anos? Sim, é indicado. Com 18 anos, ela já tem a formação dela genital completa e o eixo hormonal dela também já está formado. Então, daí para frente, ela até pode sofrer um crescimento, mas se ela fizer algum tratamento hormonal. Fora isso, ele vai ficar estável. Então, ela poderia fazer a correção que vai ficar num tamanho legal, ideal para ela. Ok. Tem gente aqui que faz ciclismo, tem triatleta aqui que sofre muito com isso, a gente já vai ver qual que é a solução. Mesmo academia, né? Porque as roupas de academia também apertam bastante. Para quem tem hipertrofia, você sente nítido. Exatamente. Agora a gente tem uma participação pelo Facebook, né, Sol? Faz 15 anos que ela retirou o útero. Então ela tem problema de incontinência, ela quer saber como é que pode resolver, se é uma simples cirurgia ou não. E se a ninfoplastia, né, que é a cirurgia íntima, também pode ajudar nesses casos, doutora. Bom, a ninfo não resolveria, porque a ninfo ela pega a parte externa do pequenos lábios. E os pequenos lábios ele não participa na contenção da bexiga. Incontinência urinária, é bom a gente lembrar que existem 3 tipos. Eu tenho uma incontinência urinária por disfunção da bexiga, eu tenho uma incontinência por disfunção da uretra e eu tenho uma incontinência mista, que são as duas juntas. Quando eu tenho por disfunção da bexiga, eu posso tratar isso com medicamento e responde bem. Tá. Quando eu tenho uma disfunção pelo posicionamento da uretra, aí é cirúrgico. Talvez seja isso que a colega deve ter pedido um exame. Tá. Porque antes da gente indicar a cirurgia, a gente pede um exame para ver qual o tipo de incontinência que ela tem e aí a gente decide qual o melhor tratamento. Entendi. E às vezes faz tratamento simultâneo. Às vezes a gente faz um tratamento medicamentoso e um tratamento cirúrgico. Entendi. Mas é verdade, quando você faz a retirada do útero, o útero ele participa na sustentação dos órgãos pélvicos, ali principalmente bexiga e reto. Então, se for feita a retirada e não for feita bem a fixação disso no lugar, ela com o tempo ela pode ter o descenso dessa cúpula e, consequentemente, a bexiga e o reto também.
Ok, então. Então, Avelina, tá certo aí o encaminhamento que deram para você, viu, minha linda? De você fazer a cirurgia para essa incontinência urinária. No caso, viu, Tiaguinho, a gente tem uma animação de uma das técnicas. Fica de olho, Avelina, aí para você saber qual é uma das técnicas para incontinência urinária, não é isso? Vamos doutora, dar uma olhada? A senhora pode ir falando com a gente? A doutora vai comentando para a gente, né? Então, essa técnica, ela é conhecida como a técnica de sling. Existem vários tipos de sling, desde o autólogo, que a gente pode tirar o tecido da própria paciente, ao sintético, que é isso que está mostrando na tela. Tá. Esse tipo de correção, ele serve para as pacientes que têm descenso da uretra e as pacientes também que têm insuficiência dessa uretra. Como pode ver na imagem, essa tela, ela sustenta a uretra. Ah, tá. Então, ela é direcionada diretamente para a correção de incontinência urinária, mas ela não corrige a distopia. Tá, a então, distopia é... Aqui caiu. A distopia, quando o órgão está fora do lugar. Então, quando eu tenho uma bexiga caída, ou quando eu tenho um reto fora do lugar, ou uma cúpula fora do lugar, não é esse caso. Esse daí, ele vai diretamente sustentar a uretra dela. Ok, então, Avelina, esse daí é um tipo de cirurgia, viu, minha linda? Um grande iluminado Natal para você. Obrigada por ter participado aqui, né, Tiaguinho? Opa, com certeza. Como a Sol tá falando, a doutora também, né? Cada caso é um caso, então é sempre bom você procurar o seu médico de confiança e tirar suas dúvidas. Bom, voltando para essa pergunta aqui que a gente já tinha espelhado, ó, a querida que não quis se identificar diz que fez a cirurgia de câncer de ovários quando tinha 24 anos, doutora. Hoje está com 37, ou seja, já faz mais de 10 anos que ela passou por esse procedimento, mas de lá para cá ela vem sentindo muitas dores na hora de ter relação sexual. Diz que por conta da falta de hormônios, que ela fez reposição hormonal, mas que não está ajudando muita coisa. Ela quer saber se tem alguma cirurgia que ela possa fazer para dar uma amenizada nesse momento de dor que ela está passando. Gente, então assim, a gente está falando de um caso de uma menopausa precoce. Quando você tira os 2 ovários de uma paciente, você leva essa paciente a uma menopausa cirúrgica, que a gente chama. E no caso dela, como ela é menor de 40 anos, então a gente está falando de uma menopausa precoce. Sim. Então, aquela paciente que teria problema depois dos 50 com a menopausa, ela já começou a ter com 24. Então, o processo dela de envelhecimento vai ser muito mais rápido e muito mais precoce do que aquela paciente cedo, né? Dos 50 anos. Cirurgia, para esse caso, não seria a indicação melhor para ela. Mas existem, sim, vários tratamentos. A reposição, ela tem que fazer até os 50. Sim. Porque o processo de envelhecimento dela continua e ele está acelerado. Então, ela precisa manter essa reposição. Às vezes, o que precisa ser feito é reajustar essa reposição, e aí assim, para ela, caberia os tratamentos estéticos, porque a gente faz laser vaginal, a gente faz preenchimento vaginal, a gente faz hormônio vaginal, que melhoraria essa dor que ela sente na relação sexual. Mas a cirurgia não, eu acho que a cirurgia talvez pioraria o caso. Mas é possível voltar a ter relação sem dor. Sem dor. Só tratar, mas aí até melhor, porque o tratamento dela seria realmente clínico. Então. Bom, vamos com uma pergunta aqui. A Rosa, de 68 anos, Sol, fala o seguinte, que o caso dela é bem parecido com esses que a gente estava comentando aqui, doutora. Tem problema urinário, foi ao médico, foi feita uma cirurgia, só que o problema ainda continua. Ela fala que levanta de 4 vezes até mais durante a noite para poder ir no banheiro. E ela quer saber o que fazer para melhorar essa situação. 68 anos a Rosa tem. Bom, provavelmente o caso dela deve ser aquele caso da disfunção da bexiga, que aí o tratamento seria com medicamento. Porque a paciente deposita toda a expectativa dela na cirurgia, e aí depois ela não faz um bom acompanhamento do pós e não diagnostica as outras causas. Então, às vezes, é o que eu falei, tem que fazer simultâneo os 2 tratamentos. Ela faz o cirúrgico e depois a gente complementa com o tratamento clínico. É mais fácil quando faz o clínico, só ela fazer os exames corretos, fazer o diagnóstico certo, e aí o tratamento é fácil de fazer. Mas é possível você diminuir, ou seja, corrigir a parte íntima da mulher e clarear também? Porque tem gente dizendo que está escurecendo que o negócio. Sim. Escurece também o trem? Nossa, bastante, bastante. É uma área que ela é bem susceptível à hiperpigmentação, e hoje em dia, como muitas mulheres fazem uso do hormônio, o hormônio estimula a hiperpigmentação dessa região, e a gravidez também estimula muito. Clareia, sim, todos os tratamentos estéticos que a gente faz corporal, a gente faz na região íntima, porém em concentrações adequadas para essa região. E a gente faz laser nessa região, que dá um resultado muito bom.
Aliás, a gente tem uma das técnicas, né, Tiaguinho? Tem sim, a gente cirurgia. vai comentar, aliás, a doutora que vai explicar pra gente, né, como que é feito a ninfoplastia, esse nome difícil aí. Vamos comentando essa arte, doutora? Vamos, ali a gente está vendo os pequenos lábios, né, que Certo. estão centrais. A gente faz a demarcação da área, a quantidade que você quer retirar. Isso aí a gente pode negociar com a paciente o tamanho que ela quer deixar. Sim. E aí você pode fazer com anestesia local, pode ser feito em clínica, em consultório, se tiver as condições adequadas, ou pode ser feito em centro cirúrgico e aí não precisa anestesia local. Você tira o excesso, sutura com um fio absorvível, o paciente não precisa nem fazer retirada do fio. Ele reabsorve bem rápido, em 7 a 10 dias. A recuperação da paciente é muito boa. A paciente não precisa fazer repouso. No dia seguinte, ela pode ir trabalhar normal. A única coisa que ela tem que guardar é a relação sexual durante 30 dias. E esforço físico, prática esportiva, por exemplo, tudo bem ou não? O esforço físico, pelo menos uns 30 dias, porque geralmente ela vai ter que colocar alguma roupa mais justa. E aí, nessa época, isso vai incomodar um pouquinho mais. O atrito da roupa. Então, ela tem que esperar uns 30 dias, seria o ideal, para estar bem cicatrizado e ela conseguir fazer tudo. Todo mundo querendo saber da cirurgia, doutora, se depois que passa pelo procedimento se perde a sensibilidade, se vai deixar de repente ter prazer na relação sexual, como que fica? Então, essa cirurgia, ela tem uma técnica a ser executada. Se ela for executada respeitando todas as estruturas nobres que tem nessa região, não perde, não. A paciente vai ficar aí, em média, uns 6 meses para recuperar essa sensibilidade. Toda cirurgia, de imediato, ela sempre deixa a sensibilidade no tecido. Isso em qualquer lugar do corpo. Sim. Passando esses 6 meses que o corpo vai regenerando essa inervação e a circulação, ela recupera 100% essa sensibilidade. E o grau de sensação delas é enorme. Elas gostam muito. Mas 6 meses aí tem que ter um pouquinho de paciência. Esses 6 meses elas vão sentir alguma coisa. Muitas vezes porque a autoestima está lá em cima, né? Ela retoma a autoestima. Nossa, é de imediato. Ela volta pro pós, ela volta inchada, mas ela já está satisfeita. A confiança aumenta bastante. Muito, né? muito, muito. Agora, a Renata, rapidinho, tia, a Renata diz o seguinte, ela é atleta, ela pratica hipertrofia, participa de vários campeonatos, só que o negócio está muito grande. O do meinho, sabe? Tá parecendo um bingulizinho. O clítoris. Existe também a correção do clítoris. Quando a paciente faz reposição de hormônio masculino, a testosterona, ela pode ter um aumento do clítoris. E existe também uma técnica correta para essa região que você pode reduzir sem reduzir a sensibilidade dele. Ah, ok. Então ela tem como reduzir. Isso, não precisa ser retirado inteiro. Você tira ele parcial para ficar proporcional para a vulva dela. Então tá aqui, Renata. Tiaguinho, tem gente na linha? Tem uma pessoa na linha, assim, a Conceição de São José dos Campos, né, Conceição? Boa tarde. Eu queria saber com a doutora, quem retirou o útero e tem muito ressecamento, se vai ficar a vida inteira usando o hormônio ou se com o tempo ele vai se repor sozinho, porque tá difícil. Infelizmente, o ressecamento vaginal, ele não é nem por conta da retirada do útero, ele é por conta da falência ovariana. Provavelmente ela é menopausada, às vezes até tirou o ovário junto com o útero, e aí a menopausa é cirúrgica, né? Então, a falta do estrogênio nessa região gera uma atrofia muito importante. Como ela não vai mais produzir, ela tem que repor. E aí ela pode fazer essa reposição sistêmica ou local. Mas pro resto da vida. As pacientes do meu consultório, eu falo para ela, você vai casar com isso daqui só quando você morrer. Ok. Mas é muito tranquilo o tratamento, não vejo nada demais nisso. Né? Nada que como tudo, que né? complique. Sim, exatamente. Algumas mulheres com dúvidas se elas podem, após a cirurgia íntima, ter filho de parto normal. Podem. A cirurgia íntima, a ninfo, ela não interfere em nada no parto normal. Ela pode fazer tanto antes como depois do parto, aí fica a critério dela. O parto normal, ele vai mexer muito com a musculatura perineal. Então, aquelas pacientes que fizeram correção de incontinência urinária ou correção de laceração perineal, se ela tiver um outro parto normal, ela vai lacerar novamente. Mas aí ela pode corrigir quantas vezes forem necessárias, não tem nenhum problema. Ok. Doutora Roseni, muito obrigada pela sua participação. A gente ficaria a tarde inteira aqui. Nossa, passa muito rápido. Obrigada, um lindo e iluminado Natal, que 2018 seja abençoado também. E muito obrigada por abrir as portas e estar aqui no Falando Nisso, viu? Obrigadão, doutora.